Muito boa tarde, meu nome é Delfina Soares, eu sou diretora da UNU-IGOV, que é uma unidade operacional que atua na área da governação digital, que faz parte da Universidade das Nações Unidas, uma unidade que está sediada no norte de Portugal, na cidade de Guimarães, desde 2014, a altura em que foi oficialmente criada. Esta unidade, como o seu próprio nome indica, trabalha na área da governação digital, que, posto de uma forma muito simples, tem que ver com a questão como as tecnologias de informação podem ser utilizadas com vista a transformar e a melhorar a forma como os governos operam, não só no modo como operam e como executam e desempenham as suas funções internamente, mas também na forma como prestam serviços aos cidadãos, como interagem com os cidadãos, e na forma como todo o sistema democrático e o sistema das instituições democráticas operam. Se me permite também, muito rapidamente, um trabalho, uma atividade que se desenvolve em 4 grandes vertentes, em 4 grandes pilares. Um dos nossos grandes pilares de atuação diz respeito à investigação precisamente nesta área da governação digital. Com efeito, a nossa unidade, que neste momento é constituída por 41 pessoas de 19 nacionalidades diferentes, é constituída essencialmente por investigadores, somos investigadores, e desenvolvemos, portanto, toda esta atividade de investigação em torno destas temáticas, não é? Este tema guarda-chuva, porque é um tema muito amplo, que é a governação digital, onde cabem questões como de dados abertos, como prestação de serviço online, como questões de privacidade em torno do modo como os serviços são prestados ao cidadão, e uma série de outros tópicos que fazem parte deste domínio. Esse é um dos grandes pilares da atuação, desenvolver atividades de investigação. A propósito, e se me permite, uma investigação que nós pretendemos sempre que seja muito relevante e muito aplicável, portanto, que resulte sempre num conjunto de instrumentos que possam ser transferidos e utilizados por quem está na prática, nas várias instituições governamentais, nas várias entidades, a tentar concretizar e fazer acontecer estes processos de transformação digital que hoje são apresentados como o tal governo digital. O nosso segundo pilar de atuação está muito relacionado com isto e vem na sequência disso, que é, a grande parte das nossas atividades são focadas na prestação de serviços de assessoria e consultoria aos países. E temos trabalhado com diversos países, em diversas regiões do mundo, com a maior preponderância no continente africano, por ser um continente cujos países têm necessidades gigantescas nestas matérias, portanto nós temos muito colaborado com eles, mas não só. Uma outra região onde temos colaborado muito tem sido os países do Médio Oriente, China, da Geórgia, do Uzbequistão, também com algumas entidades em Espanha e muitos outros países com que vamos também trabalhando. O terceiro pilar, o terceiro tipo de atividade que nós também conduzimos é aquilo que nós chamamos de capacitação. É uma capacitação, uma formação mais orientada para aquilo que são os funcionários públicos e as pessoas que estão nas instituições governamentais. Temos formações na área da transformação digital na luta contra a corrupção, temos transformação digital para a administração pública, portanto, o processo de transformação da administração pública, formações mais amplas, mais genéricas, a transformação digital para os sistemas judiciais, já tivemos também formações na área das Smart Cities e da Smart Governance, portanto, essa é a terceira área que nós temos de capacitação, que funciona geralmente nestes moldes. E depois a quarta área é aquela, de certo modo, que está muito associada à nossa natureza internacional e ao facto de nós trabalharmos efetivamente com instituições governamentais de todo o mundo, com investigadores de todo o mundo, e vamos já falar disso por causa da conferência que a seguir me vou referir,
e com outras organizações internacionais, numerosas organizações internacionais, como o Banco Mundial, a OCDE, o ITU, a ISA, que é a Associação Internacional para a Segurança Social, a UNDP, portanto, que é o PNUD, a Unicef, o Unesco, são todas outras organizações internacionais com as quais nós temos projetos. E, portanto, quer a nível da comunidade académica, quer em termos de agências governamentais, quer em termos de outras organizações internacionais, nós desempenhamos aqui o nosso quarto pilar de atividade, que é conseguir conectar todas estas entidades, que é o fomento, fomentar a criação de redes e de partilha, de sinergias entre todas estas instituições. Para fomentar precisamente estas redes, esta rede mais académica, e para fortalecer esse nosso pilar de investigação, foi criada, antes mesmo da criação da unidade, uma conferência internacional, que é reconhecida pela sigla ICEVOL, que é uma conferência internacional para a governação digital, para a investigação e prática na área da governação digital, e que este ano, como sabe, vai ter a sua edição organizada no Brasil. E uma conferência que faz jus ao nosso nome e à nossa natureza, que é sermos internacional, pelo facto de ela não ser organizada sempre no mesmo país, pelo contrário, ela é organizada sempre em países diferentes e já percorreu neste momento todos os continentes. Estamos muito felizes por podermos organizá-la no Brasil, na cidade de Belo Horizonte, que nos espera na última semana de setembro. Os grandes objetivos destes processos de transformação não deveriam ser orientados pelo fascínio da tecnologia, que às vezes isso também acontece, não é? Quando aparecem as tecnologias, as pessoas muitas das vezes tendem a fazer a sua aplicação ou a pensar na sua aplicação pelo fascínio que isso traz. E esse não deve ser o propósito, e o propósito deve ser, e colocado de uma forma muito simples, como o Pedro colocou, o contribuir para a felicidade do cidadão em última instância. Lá no fundo de tudo, esse deve ser o grande objetivo. É claro que uma felicidade plena do cidadão vem quando o cidadão tem uma série de condições de vida, de boas condições de vida, etc, etc. E para isso, e tem liberdade e por aí fora, e para isso significa que temos que eliminar a corrupção, que temos que ter sistemas mais eficientes. Portanto, nós vamos andando para trás na cadeia até chegarmos aos impactos mais diretos daquilo que esta transformação pode gerar, que é geralmente a forma como, quando nós estamos a fazer uma avaliação do governo eletrónico, daquilo que ele pode trazer, por onde nós começamos. Temos organizações mais eficientes, temos organizações que são mais transparentes, que dão mais ouvidos ao cidadão, que envolvem mais o cidadão, que diminuem a corrupção, etc, etc, como bem pôs. Foi em 1952, foi quando foram adquiridas as primeiras máquinas, para os sistemas que na altura eram chamados sistemas mecanográficos, eram sistemas mecanográficos do Ministério das Finanças em Portugal. E, portanto, desde então que as tecnologias começaram a ser usadas com propósitos diferentes, é verdade, porque ainda não se conseguia nem sequer entender muito bem o valor que as tecnologias podiam aportar, o valor total. Primeiros vistos simplesmente como formas de automatizar um conjunto de tarefas básicas e repetitivas, como o processamento de salários, de impostos, etc. E depois, ao longo do tempo, à medida que as tecnologias também foram evoluindo por certos caminhos e permitindo determinadas coisas, começou-se a perceber o valor que as tecnologias podiam efetivamente ter, nomeadamente o valor estratégico e o valor efetivamente transformador da forma como as instituições operam. E depois isto foi decorrendo ao longo de décadas. Demorou mais do que demorou ao longo destas décadas. No caso dos sistemas públicos, o que aconteceu foi que cada organismo foi desenvolvendo os seus sistemas e de uma forma muito autónoma. E é por isso que hoje, curiosamente, e estando nós sempre muito desejosos de ter sistemas que funcionem muito bem, ainda é difícil, por vezes, ter instituições que sejam capazes de interoperar, porque os seus sistemas, nesta sequência, nesta história, quando nós olhamos para a história, conseguimos perceber porque é que eles não interoperam tão facilmente, porque eles foram desenvolvidos de forma muito autónoma, muito independente, seguindo determinadas estruturas, seguindo determinadas...
quando foi na altura do ano 2000 e daquele muito falado do bug 2000, do bug que ia dar uns problemas, nessa altura houve uma mudança substancial do ponto de vista de hardware, de infraestruturas, e muitas das incompatibilidades que existiam entre os sistemas foram superadas por causa dessa mudança significativa que houve, mas continuaram muitas, ainda assim, os sistemas muito, muito autónomos, muito isolados. Agora, depois, na altura, com o desenvolvimento, o aparecimento da internet e das tecnologias web, então as coisas simplificaram-se ou tornaram-se mais fáceis um pouco em termos de pôr a interoperar este tipo de sistemas que até então operavam de forma muito isolada. E hoje já conseguimos ter exemplos em vários países de sistemas que são capazes de interoperar entre si e oferecer serviços de uma forma aparentemente e efetivamente mais integrada ao cidadão, que é aquilo que o cidadão também quer para ter a sua tal felicidade. Todo cidadão que tem que andar a navegar e a percorrer diversos organismos públicos para ver o seu serviço e o seu interesse satisfeito, certamente que não é um cidadão feliz. Portanto, quando me pergunta se diminui isto, se a governação digital diminui a corrupção, se diminui o número de funcionários públicos, se torna as instituições mais eficientes, eu diria que sim. Se me pergunta se já atingimos o patamar desejado em cada um destes níveis, eu diria que não. Eu diria que ainda há muito a fazer, até porque isto é bem mais complexo do que parece, assim, posto de uma forma muito simples, porque não é só o governo digital ou o ato de utilizar as tecnologias para transformar o governo que faz com que isto termine, não é? Desde logo a corrupção. Efetivamente, certos sistemas e certas tecnologias podem ser usadas, ao serem usadas, podem permitir um maior controle e uns mecanismos mais afinados que permitam reduzir a corrupção. Mas na essência da corrupção está o ser humano. Se não houvesse um ser humano com vontade de corromper ou de fazer corrupção, praticar a corrupção, ou seja, são processos de transformação que, para além do que as tecnologias permitem, têm outras componentes, outras dimensões que precisam de ser também trazidas. Já evoluímos muito. Hoje já somos capazes de fazer e de ter, nomeadamente em alguns países, serviços e instituições públicas a operar de uma forma muito mais interessante, muito mais amiga, muito mais do cidadão. Mas ainda há muito a fazer. E, sobretudo, há muito desequilíbrio naquilo que são os avanços já conseguidos.